Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. E aqui você vai ficar bem informado sobre as principais notícias de Erechim e também da região. Para me fazer companhia, eu tenho aqui a minha colega Daniele Marek, que também vai estar comentando todos os assuntos aqui comigo. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. E agora a gente inicia para vocês com as primeiras notícias desta quarta-feira. E agora, Dani, vamos falar então sobre segurança, porque ontem à noite aconteceu um tiroteio no bairro Progresso, aqui de Erechim, e infelizmente deixou uma pessoa morta e 2 pessoas feridas. A informação feita pelo nosso repórter, Alan Dias, afirma que um homem morreu e 2 pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira em Erechim. Informações oficiais ainda não foram divulgadas sobre o caso, mas, de acordo com os primeiros relatos, o crime ocorreu por volta das 9 horas da noite na rua Dias Gomes, entre os bairros Poleto e Progresso. A vítima fatal, identificada como Giovanni da Silva, teria sido alvejada por pelo menos 3 tiros. Ela estaria com outras pessoas quando foi surpreendida pelo atirador, que efetuou vários disparos e fugiu na sequência. Os tiros também teriam atingido uma criança e um segundo adulto, mas sem gravidade. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e Cidadã deslocaram para socorrer os feridos e a polícia realizou buscas pelo suspeito. Mas até a postagem desta matéria, que foi colocada ontem às 10 horas da noite, ele não havia sido localizado. Esse foi o 4º homicídio registrado este ano em Erechim. Uma tragédia realmente, né, Dani? Ontem, até antes de começar o programa, eu comentava contigo que eu consegui escutar, porque eu moro perto, eu consegui escutar os tiros lá da minha casa e realmente muitos tiros, muitos disparos e infelizmente aí aconteceu esse óbito, né, na noite de ontem e já contabilizando então o 4º homicídio registrado em menos de 2 meses aqui em Erechim. Uma barbaridade, né, Dani? Exato, né, Thay? A gente vê que, embora Erechim tenha, né, a gente tem não é uma cidade extremamente grande, não é? A gente tem já um nível de homicídios assim grandes para esse começo de ano de 2021, né? Os dados eles estão apontando que acho que ano passado nessa mesma época a gente não tinha registrado ainda tantos homicídios quanto, né? Pode parecer pouco tempo, pode parecer que é apenas só 2 meses, né? Nem 2 meses fechados, porque a gente está na metade agora, entrando na metade de fevereiro, mas ainda assim a gente vê que está complicado a questão da violência aqui na nossa cidade, né? Falando agora em relação à própria vacina, olha só, Thay, o Instituto Butantan recebe nesta quarta-feira, hoje, novo lote de insumos para a produção da vacina Coronavac. Voo vindo da China trouxe 5,6 mil litros de insumo para a produção de 8,7 milhões de doses para a vacina na sede do Instituto em São Paulo. Avião com carga pousará aproximadamente às 8h26, então deve estar chegando agora no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Após a liberação pela alfândega, as doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do Instituto a partir do dia 23 de fevereiro. Com a chegada do novo lote de insumos, o Instituto totalizará 27 milhões de doses da vacina. Então, a gente já tem mais um avanço em relação à imunização do Brasil, né, com os novos insumos chegando, que até algumas semanas atrás estava meio que a gente não sabia quando iria chegar, que momento iria chegar, para a produção continuar aí sendo realizada, né? Então, é um grande passo aí para a gente, que já espera ansioso pela essa vacinação, né? A gente vê que boa parte do estado do Rio Grande do Sul também já está vacinando, já tem assim seus imunizados, né? O Brasil também já conta com um número expressivo do pessoal que já teve a vacina feita, né? A primeira dose em relação ao coronavírus 2019. Então a gente espera ali ansioso também para chegar a nossa vez, né, Thay? Exatamente, esperamos, e até esses dias, né, Dani, os insumos da China estavam atrasados para a produção das vacinas aqui no Brasil. Exato. E demorou até para chegar, teve ali uma negociação entre o Brasil e a China para que pudesse chegar,
porque já estava atrasado, na verdade, outros insumos, né? Então, até esses dias aí, a fabricação da vacina aqui no Brasil estava atrasada. E outra novidade também, Dani, falando de vacina, tem um outro tipo de vacina que está em discussão para ser autorizada aqui no Brasil, os testes, que é da Covaxin. Então, a Anvisa e Biotech discutem autorização para testes da Covaxin no Brasil. O pedido será feito quando todos os dados necessários forem levantados. As autoridades estão estudando essa possibilidade de fazer testes dessa vacina. A informação aqui da Agência Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se reuniu nesta segunda-feira com representantes do laboratório indiano Bharat Biotech para definir pendências sobre o pedido de anuência de estudo clínico fase 3 da vacina Covaxin no Brasil. O pedido ainda não foi feito e durante o encontro foi definido que ele só será formalizado pela empresa quando estiver com todos os dados necessários para a análise do pedido de estudo clínico. A Bharat Biotech reforçou o desejo de realizar a fase 3 dos estudos da Covaxin no Brasil. A reunião serviu para o laboratório e a Anvisa trocarem informações sobre a documentação necessária para formalizar o pedido de estudo clínico no país. A agência fez o mesmo procedimento com os laboratórios responsáveis pelas 2 vacinas já aprovadas no país, a Coronavac e a vacina da Oxford. As pesquisas clínicas envolvem testes em seres humanos. Os testes no Brasil, assim que aprovados, deverão ser feitos em parceria com o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein e serão em torno de 13.000 voluntários testados em 5 centros de referência. A autorização da Anvisa é obrigatória para pesquisas e medicamentos e vacinas realizadas no Brasil e que tenham como foco, né, Dani, o futuro registro no país. Então, aí mais uma vacina, Dani, que estão discutindo para ser autorizados os testes. E aí, se tomara, né, que se isso der certo, nós teremos, então, aqui no Brasil, 3 tipos de vacina. Né? Então, uma notícia bem positiva que está se desenrolando aí e esperamos que dê certo, né, Dani? Exato, tá aí. É uma notícia que traz uma esperança, né, pra gente que está esperando por tantos. Até porque, né, a gente comentava ali no off que agora aqui em março a gente vai fazer 1 ano que o Brasil, né, está passando pela pandemia. Anterior a isso, a gente já tinha os casos em outros países, mas aqui no Brasil, como um momento que todo mundo teve uma atenção maior para a questão do coronavírus, foi a partir da metade de março, né? Onde aconteceu ali as primeiras semanas em que parou o Brasil, de alguma forma, né? Comércio, escolas, os serviços, de alguma forma, também foram paralisados por 1 semana, para tentar frear, né, o vírus que estava se manifestando cada vez mais rápido no nosso país. E após isso, então, a gente já teve todos os trâmites em relação, falando aqui do Rio Grande do Sul, em relação às bandeiras, em relação aos protocolos, né? Então, a gente já vai passar por 1 ano desse momento. Falando agora um pouquinho, tá, da nossa capa do Bom Dia de hoje, dia 10 de 2 de 2021, e a gente traz aqui como destaque, após paralisação, trabalhadores e empresas mantêm diálogo para o retorno das atividades. Garis, empresa contratada, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Prefeitura se posicionam sobre os desdobramentos a partir da greve. Temos também aqui um destaque para a região Campinas do Sul, esforço total da administração. Conforme o prefeito Paulo Sérgio Batiste, governo municipal está se dedicando dia e noite ao andamento do projeto da ponte RS 211. Temos também aqui um destaque sobre saúde. Idosa com mais de 100 anos recebe vacina contra o coronavírus. Olha aqui que matéria interessante para a gente ler, né, e ter como também um soprinho de esperança em relação a isso. Trazemos mais destaque em relação à rural, que soja projeta crescer 20% em 2021. Uma notícia em relação a trânsito também, uma notícia triste, né? Jovem morre em acidente em Erechim.
Outra notícia em relação ao Covid-19, dentistas são imunizados em Erechim. Esses são os destaques da nossa capa do dia 10/2, quarta-feira. E você também pode ter o seu jornal ali em casa para acompanhar todas as notícias direto da sua residência, do seu trabalho. É só entrar na página www.jornalbomdia.com.br, fazer sua assinatura do jornal impresso ou também do jornal digital. 8 horas, então, e 49 minutos agora. Dani, vamos falar da paralisação que aconteceu ontem, porque, na verdade, já está acontecendo desde ontem, né? Exato. A gente acompanhando a situação. E tudo começou, de acordo com as informações, com uma greve, né? Que os funcionários da empresa, eles queriam melhores condições de trabalho. Alguns afirmavam que não tinham caminhões o suficiente para fazer a coleta dos lixos. Também falaram sobre os EPIs de segurança e que faltava também algumas pessoas para trabalhar, que a empresa havia demitido vários funcionários. Tudo começou com a greve, né, Dani? E aí a greve se estendeu e, então, a prefeitura notificou, né, a empresa, porque estava em greve, enfim. E aí, depois disso, aconteceu o prefeito recebeu, né, Dani, só recapitulando um pouco a história, né, os garis lá no Salão Nobre da prefeitura para conversar e para ouvir as demandas dos funcionários, o que eles queriam, o que eles estavam reivindicando. E aí, depois de uma conversa, ontem nós acompanhamos mais uma greve em frente à prefeitura, que aconteceu ontem por volta das 11 horas da manhã. E eles estavam afirmando que alguns funcionários estavam sendo demitidos, né? Então, eles estavam uma quantidade grande, digamos assim, lá em frente à prefeitura. Nós acompanhamos, né? Tem imagens na página do nosso Facebook de uma live. Eles falaram que alguns funcionários estavam sendo demitidos, que haviam, né, não sido bem tratados, enfim. E aí, depois, o que aconteceu? Depois conversaram, né, depois de outros diálogos, a gente tem aqui, a empresa também se posicionou oficialmente sobre a greve e emitiu uma nota aqui, né, para o jornal com o objetivo de esclarecer os fatos referentes à greve. Essa nota oficial você pode conferir no site do Bom Dia, e um dos trechos a empresa afirma, né? A greve iniciada no dia 8, que promoveu a paralisação total dos serviços de recolhimento de lixo da cidade, é ilegal, posto que não atende os requisitos legais para a paralisação. Não houve a realização de Assembleia Geral convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores, não houve instauração de comissão de negociação pelos trabalhadores, tampouco houve comunicação prévia à empresa sobre a greve ou fora mantida a prestação mínima dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Depois, a empresa segue dando as explicações, né? E uma matéria que a nossa colega Ragnara fez, ela, no jornal de hoje, sobre isso, ela coloca assim, que até o fim da tarde de ontem, não havia uma definição confirmada sobre o rumo das negociações entre os trabalhadores e a empresa. Estamos negociando o fim da paralisação e a possibilidade de reverter as demissões por justa causa. Pelo menos agora dialogamos antes nem estávamos, afirmou a gestora de contratos da Ingesa. Então, uma história aí, né, Dani, bem longa, na verdade, né? Começou com a greve, teve diálogo, daí depois teve desentendimentos, né? Agora a empresa está se posicionando e vamos aguardar o que a gente vai ter agora nas próximas horas, como que vai ficar essa situação, né? E vamos acompanhar, né, Dani? Exato, né, Thay? Ainda mais a gente salienta, né, que a questão da coleta de lixos é também um serviço essencial para a comunidade, né? Porque a gente sabe o quanto a gente precisa desse serviço, né? E também a questão dos próprios trabalhadores, que a gente precisa que o mínimo seja garantido, né? Então, um trabalho que é exercido diariamente, sol e chuva, né? Então, que as partes consigam conversar, consigam se acertar, né? E que no final tudo saia no padrão positivo, né? A gente traz agora uma notícia sobre educação. Gabaritos do Enem Digital 2020 são divulgados nesta quarta-feira.
Por causa do método de correção chamado TRI, não é possível calcular nota final com base no número de acertos. Resultados individuais só irão sair no dia 29 de março. As provas elas foram aplicadas em 31 de janeiro e 7 de fevereiro em laboratórios de informática contratados pelos governos. Então, as notas finais irão sair dia 29 através do portal do INEP, né, o site do INEP. Esta foi a primeira edição em que o Enem teve uma versão digital, além da própria versão impressa, né, que já vinha sendo realizada nos últimos anos. Eram esperados mais de 93 mil candidatos. O número exclui os inscritos no Amazonas, que tiveram as provas suspensas por causa da pandemia, e de Macapá, cujo local de prova foi interditado por problemas de estrutura. Compareceram à prova digital 26.706 alunos, um total de 28,7%, né? E faltaram mais de 26 mil. Então, um total ali de 71,3% do pessoal que foi inscrito e que não participou. E essa era uma pauta que a gente conversava ali no começo de janeiro, né, Thay? Até com o nosso colega Leandro, que hoje a gente não está aqui, mas amanhã ele retorna para fazer parte do Café Bom Dia, acompanhar as notícias assim com a gente. E a gente falava muito sobre essa questão da infraestrutura, dos problemas que foram que a pandemia causou, né? E também da falta de locais adequados para que as provas fossem realizadas. Então, muitos alunos eles acabaram não realizando a prova, então não vão conseguir fazer os processos para ingresso na faculdade neste ano de 2021, né? Então, porque é a partir do Enem que a gente consegue então ter acesso às universidades públicas e também através ali do ProUni para as universidades particulares. Então, o número de abstenções foi muito grande em relação aos últimos anos, como assim em 2020, né, que os números também não chegaram 2019, que os números foram maiores, né, de questão de participação. Então, fica aí a notícia para vocês conferirem. A partir do site do INEP, vocês vão ter, então, acesso aos gabaritos do Enem digital. Exatamente, Dani. 8 horas e 56 minutos já. E como tu comentava do Enem, é uma coisa que eu observei bastante nessa pandemia. Muita coisa, né, Dani, que não se fazia antes de forma online, pela internet, passou a se fazer, e acredito que nos próximos anos, essas mudanças, né, até do próprio Enem, que é algo muito tradicional, a prova impressa e tudo mais, ela teve um olhar bem diferenciado até nestas provas digitais. O que eu achei curioso é que, mesmo ela sendo uma prova digital, o estudante ele teve que se dirigir até a instituição de ensino para fazer esta prova, prova online, essa prova digital. Eu acreditei, quando até ouvi a notícia, acreditei que essa prova seria, por exemplo, que o estudante não precisaria se dirigir até a instituição, mas mesmo ela sendo, mesmo sendo o Enem digital, o estudante teve que se dirigir até a instituição para fazer e tudo mais, né? Então, algo assim bem diferenciado, coisas muito tradicionais que aconteciam, a gente percebe que com essa pandemia teve muitas mudanças, né? E vale salientar, Thay, também que esse projeto, né, da aplicação do Enem Digital, ele já vinha sendo pensado nos anos anteriores, para que a partir, então, mesmo tendo a pandemia que ocorreu, né, está ocorrendo ainda, porque a gente tem ainda o coronavírus ali rodando pelo nosso dia a dia, mas era um dos projetos que o governo queria já ter instaurado e fez um primeiro teste em relação a isso. Um teste que, a princípio, não teve 100% de eficácia, né? Porque teve todos os problemas, os déficits, as faltas, né, em questão de participação. Então, vamos esperar para ver como que vai ser o Enem 2021. E está programado no calendário do governo, né, para ser realizado em novembro ou dezembro ainda deste ano. Olha só. Dani, agora vamos dar um bom dia para quem está nos acompanhando aqui. Olha só, Alberto Ilha, bom dia. Bom dia para você, Alberto. Ivone Fátima Cujava, bom dia, de Gaurama. Olha só, que legal. Bom dia, Ivone. Maria Aparecida também, dando a sua saudação. Bom dia, Maria. E também a Maria Adelaide Ferrens. Bom dia para você, Maria Adelaide. Muito legal, pessoal, participando com a gente. Dani, vamos falar de uma notícia boa agora. Olha só, que a gente está falando bastante tempo também, algumas semanas.
A Mega Sena sorteia hoje prêmio acumulado de 7,5 milhões. Baita prêmio, né, Dani? Ah, E olha só. metade disso já estava bom, né? Imagina, né? As apostas podem ser feitas até às 7 horas no horário de Brasília. Então, vai sortear nesta quarta-feira esse prêmio acumulado, né, de 7,5 milhões e as 6 dezenas do concurso 2.343 será realizado a partir das 8 horas do horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, localizada no terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. As apostas podem ser feitas, então, até às 7 horas, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pelo portal Loterias Caixa, e também aplicativo Loterias Caixa disponível para usuários das plataformas iOS e também Android. Já pensou, Dani, você ganhar um prêmio assim de 7,5 milhões? Olha, Thay, eu acho que eu até nem saberia o que fazer com tanto dinheiro assim, né? É aquela coisa que a gente vê o pessoal comentando quando ganha um prêmio como esse, que a galera some, né? Do nada some. Então, se amanhã eu não aparecer no café às 8h30 da manhã, é porque eu ganhei na Mega Sena, né? Não sei onde estou, mas vai ser mais ou menos isso. Vamos ver se tenho sorte, né, Thay? Exatamente. Dani, 9 horas agora, estamos chegando aqui ao final do nosso café. Só antes, vamos falar como vai ficar o tempo aqui rapidamente para quem está saindo de casa, para quem quer se programar para esse dia. A previsão para hoje é de sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mas essa chuva ela não deve vir muito volumosa, uma chuva, se chover, aqui em Erechim pelo menos é 4 milímetros, não é tanto. E ela pode vir de forma isolada, bem rápida. Mínima de 13 graus, máxima de 28. E neste momento, então, acompanhamos aqui, você vê imagens do tempo agora. Eu vou pedir para o nosso editor colocar imagens do tempo. Então, o céu azul, bem azulzinho, com poucas nuvens. Vamos ver, então, como vai ficar esta quarta-feira, mas, a princípio, sem previsão de muita chuva, Dani. Então é isso, né, Thay? A gente agradece a participação de todos que estão participando do Café Bom Dia. Eu deixo aqui o meu saudoso bom dia, uma ótima quarta-feira. E amanhã a gente se encontra aqui a partir das 8h30 da manhã. Bom dia, Thay. Bom dia para você, Dani. Também quero deixar o meu bom dia. Uma excelente quarta-feira para você. Tudo de bom neste resto de semana. E nós encontramos amanhã, a partir das 8h30 aqui no Café Bom Dia. Até amanhã.